E aí galera, beleza? O vídeo de hoje foi gravado num formato um pouco diferente. Há mais ou menos aí 3 semanas eu venho montando o script, tentando selecionar aí algumas fotos antigas, tentando também trazer alguma coisa de dicas e sugestões para vocês. E o resultado é esse que vocês estão vendo aí. Eu acredito que o vídeo tenha ficado com um pouco mais de meia hora. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Se vocês têm um pouquinho de tempo e querem saber realmente aí curiosidades, daqui a pouco um pouquinho da história de como foi criado este canal mesmo e qual que é o nosso intuito fazendo os vídeos para vocês, eu convido aí vocês a assistirem, beleza? Se você não conhecia nosso canal, peço que deixe seu gostei e inscreva-se também, que de vez em quando a gente faz um conteúdo bacana, beleza? Um abraço a todos, obrigado por assistir e fiquem com o vídeo. Como prometido, vamos começar a nossa lista de veículos. Em 2009, tudo começou com uma Titan ES 2004. Infelizmente, eu não tenho fotos dela, pois perdi os dados do HD do computador que utilizava na época. Então essas fotos são de um modelo bastante parecido que encontrei na internet. Essa moto deixou saudades, pois na época, com R$10 eu podia andar a semana toda, indo trabalhar e ainda assim dando algumas voltas no meu antigo bairro. Fica aqui minha dica para quem está iniciando. Uma CG com partida elétrica pode ser uma ótima moto para todos os dias, caso você não tenha filhos pequenos. E é uma moto muito fácil de manter, com grande oferta de peças de reposição. Bem, depois de alguns meses com essa moto, eu sentia que já havia chegado no limite dela e queria uma um pouco mais potente. Como tenho praticamente 1,90 m, a escolha foi bastante fácil. Honda Tornado 250 2003. Apesar de ter trocado uma CG 2004 por uma moto mais velha, bastou uma acelerada numa rua de paralelepípedos do lado da revenda para fechar negócio com o vendedor. O conforto ao rodar em ruas esburacadas, o torque do motor, principalmente em retomadas, e a possibilidade de simplesmente ignorar a presença dos quebra-molas me deixa saudade até hoje. Esta moto permite até mesmo o uso em off-road leve, que somado ao uso de pneus meia-vida ou ruins, que era o meu caso na época, pode ser bem divertido. Que fique registrado que tenho saudades da minha Tornado até hoje. Depois de alguns meses, mais uma vez senti que havia chegado no limite da minha moto e queria mais potência, mais velocidade final e etc. Bem, depois de uma tarde de buscas em alguns sites de revenda de veículos, eu vi ela, aquela que seria um dos amores da minha vida, CBR 450 SR, ano 1990. Essa moto foi o típico caso de amor à primeira vista. O ronco dos 2 cilindros em linha, com escapamento levemente aberto, era muito bacana. E a velocidade final era também bem superior às demais Honda que tinham passado pela minha garagem. Tudo ia muito bem. Foram alguns meses de fortes emoções para um guri de pouco mais de 20 anos. Até que começaram os problemas. A manutenção daquela moto era bem cara. Cada regulagem dos carburadores me levava mais de meio salário mínimo na época. E como eu estava praticamente andando sempre com giro alto, para ouvir o ronco do motor principalmente, o consumo girava na faixa de 12 km por litro. Somando esses fatores a pedidos incessantes de toda a família para que vendesse a moto antes que eu me matasse, comprei o que seria o meu primeiro carro, um Pointer 1.8, ano 1998. Eu gostava bastante desse carro, porém problemas no câmbio, arrefecimento do motor e alguns detalhes elétricos fizeram com que ele voltasse para a revenda menos de uma semana depois dele desembarcar na minha casa. Por muita sorte ou muito azar, o único carro disponível e com documentação ok naquela revenda que eu podia pagar era esse cara aqui. É um Clio Hatch, ano 1996, motor 1.6. Essa é a primeira geração do Clio que desembarcou no Brasil, vinda da Argentina. Ele me trouxe muitas alegrias e eu lembro de fazer médias de consumo de mais de 10 km por litro dentro da cidade, graças principalmente à ótima relação peso-potência. Porém, este carro tinha 2 problemas. Um deles estava nos calços do motor e câmbio. Em menos de 6 meses, eu troquei 2 vezes esses componentes, que na época me custaram cerca de R$300 cada. Além disso, como vocês bem devem lembrar, eu tenho quase 1,90 m, e esse carro não é, digamos, um dos mais espaçosos para alguém alto como eu. Depois de muita pesquisa, encontrei um carro interessante e fui correndo comprar. Ele era um Fiat Tempra 2.0, 16 válvulas, série ouro com ABS, ano 1996. Posso dizer sem sombra de dúvidas que foi o meu primeiro grande carro.
ótimo espaço interno, bom espaço no porta-malas, bastante força em ultrapassagens, câmbio muito bom. Como vocês podem ver nas imagens, foi o primeiro carro inclusive que eu coloquei em uma roda de aro maior. Nessa imagem, eu estou saindo de aro 15 para aro 17. Tudo seria perfeito se não fosse o consumo de 6 km por litro dentro da cidade. Infelizmente, eu simplesmente não conseguia manter o consumo do carro, pois na época trabalhava em uma empresa que exigia deslocamentos constantes dentro da cidade. Isso me forçou a comprar uma moto pequena para a cidade e aqui está ela, Honda Fan KS, ano 2006. Ela me trouxe boas lembranças da época da minha Titan. Porém, graças a uma oportunidade de negócio, ela foi vendida. Agora, com um Tempra na garagem e um pouco de dinheiro à vista na mão, eu pergunto para vocês, qual é a evolução natural do Tempra? Acertou quem disse Fiat Marea 2.0 5Tech, ano 2000. E este foi mais um dos casos de amor à primeira vista. O design da carroceria, o ronco do motor 5 cilindros, o nível de acabamento, confesso que se fosse hoje em dia, eu faria tudo de novo. Ao contrário do que praticamente todos os meus amigos diziam, eu não tive praticamente nenhum problema mecânico com esse carro. O único detalhe que o meu tinha era um pequeno vazamento no setor da direção 9 km por litro dentro da cidade. E o meu carro tinha essas faixas de gosto duvidoso em cima do capô. Na época, eu achava o máximo, mas hoje não sei não. Foram meses de muita alegria até que descobri uma triste verdade. Esse carro tinha uma restrição no documento de transferência, o DUT. Essa restrição não permitia que o carro fosse vendido, e eu só descobri quando terminei de pagar ele. Qual foi a solução? Com muita tristeza, troquei meu Marea 5Tech de quase 130 cavalos por um Fiat Palio 97, motor 1.0 Fiasa. Vocês podem imaginar a minha tristeza ao sair de um dos carros mais top de linha da Fiat para um dos mais básicos, com plástico e lata exposta por todos os lados. Além disso, um dos poucos supostos pontos positivos do carro seria o consumo, certo? Errado. Nesse caso, o Palio fazia apenas 8,5 km por litro dentro da cidade, um consumo bastante ruim se considerarmos o desempenho do motor 1.0. Além disso, mais uma surpresa desagradável. Algumas semanas depois, voltando de uma pequena viagem a uma cidade vizinha para comer cachorro-quente, sim, cachorro-quente, o carro simplesmente desligou no meio da rodovia. Além disso, nenhuma marcha engrenava e tudo que eu pude fazer foi encostar ele na lateral da rodovia. Para resumir a história, por não ter trocado uma correia dentada de R$30, tive que fazer a parte de cima do motor, o que me custou cerca de R$1.400 na época. Esse cachorro-quente saiu caro. Mas tudo isso são coisas da vida e às vezes temos que simplesmente acreditar que as coisas vão melhorar e seguir trabalhando e acreditando em Deus. Em primeiro lugar, segui trabalhando, dei uma ajeitada no carro, coloquei um DVD retrátil bem bacana, como vocês podem ver nesse vídeo da época. E depois de alguns meses, juntei dinheiro suficiente para trocar de carro ou comprar uma moto. Adivinhem o que eu fiz? Sim, eu comprei uma Comet GT 250R modelo 2013. Nunca vou esquecer da sensação de tirar os plásticos do painel e de todo o cuidado que eu tinha com essa moto. Hoje em dia, analisando friamente os números, eu acredito que a compra de um veículo, seja ele carro ou moto, 0 km, simplesmente não compensa por conta principalmente da desvalorização. Lembro que na época eu fiz um vídeo e publiquei ele no YouTube falando os prós e contras dessa moto logo que comprei, mas infelizmente esse vídeo foi excluído e eu nunca soube o motivo. Problemas com essa moto? Tive dois. Alguns dias depois da compra, descobri que a minha moto não gostava de gasolina batizada. Esse problema foi resolvido apenas trocando de posto. E outro, um pouco mais chato, foi com a espia do acelerador. Nunca tive nenhum tipo de problema mais grave com essa moto. E digo mais, ela tinha uma velocidade final bem superior às outras 250 da época. Os donos de CB300, que me desculpem. Bem, tretas e motos à parte, mais uma vez por conta de uma oportunidade de negócio, dei tchau para minha querida Comet. Ela deu lugar a uma CG 150 Cargo, ano 2005. Essa moto ficou comigo por menos de uma semana e foi vendida.
Há boatos que ela roda até hoje, pois foi vendida ao padrasto de um amigo. E esse cara, como parte do pagamento, me entregou as chaves de uma Sundown Hunter 125, ano 2006. Tenho pouco material dessa moto, pois na época estávamos reformando a casa que moro atualmente. Mas para vocês terem uma ideia, a moto é esta aqui. Mais uma vez, por conta de oportunidades de negócio, ela foi embora e deu lugar ao meu primeiro Fusca, motor 1300, ano 1973. Devo confessar que na época eu não tinha lá o que podemos chamar de forte amor por carros antigos. Fiz pequenas modificações nele, que foram praticamente a troca da bateria e rodas, e ele foi embora. No seu lugar, eu recebi um Santana 1985 a álcool. Peço desculpas, pois também perdi as fotos desse carro, mas para termos uma ideia, ele era exatamente assim. Alguns dias depois, o pessoal aqui de casa começou a reclamar do espaço dentro da garagem. A solução foi transformar o Santana em algo menor, então recebi numa troca uma Burgman 2008. Confesso que essa é outra moto que me deixou muita saudade. Eu adorava o funcionamento simples e a confiabilidade dessa moto. Foram alguns meses de alegria, até que mais uma vez, por conta de oportunidades de negócio, ela foi embora. E por ironia do destino, eu recebi mais uma vez uma Burgman, também em 2008. Porém, a história dessa é um pouco engraçada. Ela veio diretamente da Bahia, em cima de um caminhão até Passo Fundo. O estado da pobre coitada não era dos melhores. Por isso, poucos dias depois, ela também foi vendida. Com dinheiro na mão e lembrando de como eu era feliz na época da minha Tornado, a moto com o maior curso de suspensão que eu poderia pegar era uma TDM 225, ano 2003. Essa moto pouco comum é um tipo de evolução da YBR 125. Ela é a antecessora, digamos assim, das irmãs maiores Lander e Phaser. A suspensão alta era um dos destaques. Eu lembro muito bem que ela tinha um torque muito bom em baixa, e vou deixar aqui um pequeno vídeo que eu gravei na época. E aí pessoal, beleza? Seguinte, gravando esse videozinho aqui pro pessoal que havia pedido, que modificações que eu havia feito na minha TDM. Como essa moto não é muito comum, não tem muita gente que tem, que conseguiu manter uma em condições, não botou para trilha já, que por enquanto não é o meu caso. Vou mostrar só algumas coisinhas que eu troquei nessa moto. Então, foram removidas as alças pro garupa. Eu já havia pego ela sem, mas resolvi não colocar de volta por não fazer uso desta. Coloquei os espelhinhos cromados, normal. Aqui a frente dela, que foi uma das coisas que mais mudou na moto, eu coloquei esse paralama que o pessoal da Yamaha me vendeu por de Lander. E essa capa de farol que serviu perfeitamente sem nenhuma adaptação da XTZ 125. E o que acontece? Fora isso, de final, paguei um valor relativo a uma moto de 125 cilindrada para uma moto com freio a disco, partida elétrica. Então eu estou bem satisfeito com a moto. Já tive muitas motos antes, mas essa aqui não me decepcionou em nada. Assim, a motinha tá show de bola para andar, pelo menos para ir até o trabalho para casa, da casa pro trabalho. E é isso aí, galera. Se alguém tem alguma dúvida de que se essa motinho é boa para andar no dia a dia, enfim, eu recomendo. Tá? Valeu, obrigado a todos que assistiram. Seguindo o movimento natural dos veículos aqui em casa, tive que me despedir da minha TDM. Em seu lugar, recebi um Logos 1996, que foi vendido cerca de 72 horas depois que chegou aqui. Finalmente, chegou a hora de dar tchau para o meu companheiro. Depois de 18 meses, aquele Palio 97 deu lugar a um Mercedes Classe A 160, ano 2003. Um carro com refinamento mecânico muito bom, um dos melhores câmbios que eu já tive, muita força e torque em qualquer marcha devido ao seu baixo peso. Mais uma nota importante, ele tinha um dos melhores sistemas de ar-condicionado que eu já pude experimentar. O único problema desse carro era principalmente no que diz respeito a peças e mão de obra. Para vocês terem uma ideia, o par de amortecedores dianteiros na época me custou cerca de R$ 1.500, enquanto o motor de partida, que também teve que ser substituído cerca de 2 meses depois, custou incríveis R$ 950 com mão de obra. Apesar disso,
Os negócios andavam muito bem, e no dia do meu aniversário, 29 de dezembro, fica a dica se alguém quiser me dar algum presente. Olha aí, vai! Eu realizei um sonho antigo. Comprei uma Yamaha Phaser 2006. Era uma moto muito macia, com torque progressivo, funcionamento suave, certamente mais uma das motos que me deixou saudades. Ela foi vendida algumas semanas depois para dar lugar a um Siena 1998. Esse carro me traz lembranças ruins. Mais uma vez eu caí num golpe de um vendedor mal intencionado. Para resumir o negócio de uma maneira rápida, esse foi feito da seguinte forma. O Siena 98 virou um Palio 97. O Palio 97 mais o Classe A virou um Clio 2007. Falaremos dele mais tarde. O Siena 98 não tinha DUT e eu tive que indenizar o comprador do Siena, receber o Siena de volta sem DUT e pagar o valor correspondente ao carro do antigo vendedor. Fiquei cerca de 10 meses pagando por esse negócio mal feito e prometi para mim mesmo que teria mais atenção no que diz respeito à documentação de veículos, especialmente de particulares. Mas de qualquer forma, vendi o Siena 98 para um mecânico e este me entregou um Fiesta 95, modelo espanhol, e uma Fan 2006. Esse Fiesta não seria ruim. O calcanhar de Aquiles dele, na minha opinião, era seu sistema de injeção de combustível / carburador eletrônico. Nenhum mecânico da minha cidade conseguiu acertar ele. Então, num dia de chuva forte, anunciei ele num grupo de venda no Facebook e ele se transformou em uma Twister 2007. Nesse breve período, com 2 motos em casa, pude fazer alguns testes e comparativos, e posso dizer sem sombra de dúvidas que, se bem cuidada, a Twister ainda pode ser uma ótima moto. Bem, depois de toda essa confusão, e para resumir o nosso processo de compra e venda, o que nos restou foi esse simpático Clio Sedan 2007, 1.0 16 válvulas flex. Infelizmente, na minha região, o preço do álcool na bomba de combustível não compensa, se comparado à gasolina. E além disso, temos um pequeno inconveniente no meu estado. Durante o inverno, não é difícil enfrentarmos temperaturas negativas, e o combustível de cana não funciona muito bem, principalmente nas primeiras partidas do dia. Mas mesmo abastecido com gasolina, o grande trunfo desse carro seria seu consumo tanto na cidade como na rodovia. Não tive nenhum problema mais grave com ele, mesmo rodando cerca de 15 mil quilômetros em cerca de 5 meses. Foram apenas trocas de óleo e filtros. Bem, apesar da ideia de ter 2 motos e um carro na garagem ser bem tentadora, economicamente ela não é viável. Então, a Fan foi vendida por um preço bem abaixo de mercado devido às pequenas alterações que vocês podem ver nas imagens. Ela estava com roda de liga leve, por exemplo, o que não é original desse modelo. E o Clio e a Twister foram entregues aí na troca do nosso Peugeot 207 Passion, no nosso caso, do ano 2009, modelo 2010. Sem dúvidas, o maior trunfo desse carro estava em seu apelo visual. É bem difícil negar que o pessoal da Peugeot caprichou nesse sentido. Tive poucos problemas com esse carro, e caso você queira ver um vídeo rápido que gravamos dele na época, é só clicar no banner que está aparecendo no topo do vídeo. Comprei com a intenção de vender uma Twister 2003 que apenas teve suas rodas pintadas de branco e vendeu em 3 dias. Os negócios estavam andando bem. Em uma tarde qualquer, passando o olho por alguns grupos de compra e venda do Facebook, eu encontrei uma moto com potencial para revenda. Ela era uma CBR 450 SR, ano 1991. Como vocês podem ver nas imagens, ela veio em um estado bem ruim. E acreditem ou não, eu nunca sequer dei a primeira partida com essa moto. O meu trabalho foi basicamente desmontar ela parcialmente, como vocês podem ver nessas imagens, limpar e criar um anúncio na OLX com uma pequena margem de lucro em cima dela. E o que aconteceu? Cerca de 6 dias depois, eu recebi uma ligação de um interessado e, no mesmo dia, ele acabou trazendo em cima de uma caminhonete, uma Bis 2009, modelo com injeção eletrônica, e levou a CBR embora. Bem, essa Bis foi vendida algumas semanas depois, porém deu tempo de gravarmos um vídeo rápido falando sobre ela. Ele está disponível no card que está aparecendo para você no topo do vídeo. Com o dinheiro que recebemos no negócio dessa Bis, e mais o nosso Peugeot 207, compramos um Voyage 2010 1.0 completo e sobrou um pouco de troco ainda. Eu li muito na internet na época sobre possíveis problemas com motores EA111 dessa versão, porém, na prática, eu não tive maiores transtornos.
Apesar de sair de um carro 1.4 e voltar para 1.0, posso dizer com certeza que principalmente o refinamento mecânico dos Volkswagen dessa geração é muito bom. O câmbio era muito macio e apesar de ser 1.0, não faltava força em praticamente qualquer marcha com o carro, considerando que eu andava praticamente todo o trajeto sozinho. Caso vocês queiram mais informações, mais uma vez o card com o vídeo está aparecendo no topo da tela. Bem, alguns minutos atrás eu havia comentado que haviam sobrado alguns reais do nosso último negócio, certo? Pois é, 20 dias de busca trouxeram para cá essa CBR 450 SR ano 1992. Mais uma moto que deixou bastante saudade, pois os reparos que eu fiz nela foram basicamente estéticos, além de pequenos ajustes aí na parte elétrica. Se você quiser saber mais detalhes, o link para o vídeo está no card aqui em cima. Tudo ia muito bem com nossa CBR, até que na mesma semana fizemos 2 negócios. Com muita tristeza mandamos ela embora e recebemos um Corolla 1997 1.8 automático. E adivinha, o vídeo dele está disponível em sua tela. E o nosso Voyage foi entregue como entrada em um negócio que fizemos na compra de um terreno a cerca de 1 quadra da minha casa. Algumas semanas depois, esse Corolla 97 deu lugar a um Corolla 2001 1.8 manual. Fizemos também um vídeo rápido falando sobre ele, que pode ser acessado na sua tela nesse momento. Alguns meses depois, esse Corolla foi entregue em um negócio e deu lugar ao nosso Fiesta Sedan 1.6 2007. Apesar de não ter gostado muito, principalmente do acabamento dele no início, depois de alguns meses andando com ele todos os dias, eu não posso reclamar. Ele nunca me deixou na mão. A lista de defeitos apresentados é bem pequena e se limitou a alguns problemas elétricos e outros ocasionados provavelmente pelo mau uso do dono anterior. Por sinal, o vídeo com mais informações sobre esse carro está aparecendo na sua tela. Depois dessa boa experiência com o Fiesta, mandamos ele embora. Recebemos um Corsa Wagon 1.0 2001 que ficou apenas alguns dias com a gente. O vídeo dele está disponível no banner acima. E esse carro, por sua vez, deu lugar ao nosso Corolla 2003. Há alguns anos eu namorava essa versão do Corolla e pude comprovar que realmente o que falam é verdade. Gravamos 2 vídeos rápidos aí falando sobre ele, que devem estar aparecendo na sua tela nesse momento, se eu conseguir configurar corretamente os cards do YouTube. Bem, depois do Corolla, tivemos um Clio Sedan 2003, que apareceu aí em um vídeo que fizemos quase 2 meses atrás. Quando ele completar 90 dias, também faremos aí um resumo sobre os custos de manutenção e as principais dúvidas aí que eu recebi nos comentários. Então, pessoal, este foi um breve resumo sobre os últimos 9 anos da minha experiência com alguns carros e motos. Neste vídeo eu tentei falar principalmente sobre os veículos que eu mesmo usei e sobre o que eu pude sentir em cada um deles. Além dos que apareceram nesse vídeo, se você já é inscrito no nosso canal, você deve perceber que tivemos alguns que foram comprados exclusivamente para revenda. Bem, os links para os vídeos desses carros estão aparecendo na sua tela nesse momento. Para finalizar o vídeo, gostaria de agradecer a cada um de vocês por curtir, compartilhar e até mesmo pelas críticas. Estamos tentando fazer o melhor conteúdo possível para vocês. Um abraço a todos, obrigado por assistir e até mais!